com vocês? Espero que estejam todos muito bem, com bastante saúde. Para quem ainda não me conhece, eu sou a professora Fabiola Cruz. Eu atuo na educação de jovens e adultos, na EJA. Para tornar essa aula mais inclusiva, eu vou me descrever para você. Eu sou uma professora negra, de olhos castanhos escuros, cabelos também castanhos escuros, agora um pouquinho abaixo da linha dos ombros. Hoje estou vestindo uma blusa preta e estou no colorido estúdio da Multirio. Atrás de mim tem uma estante com alguns livros, objetos decorativos. Mas pessoal, você leu qual é o título da nossa aula? Ler e interpretar tabelas. É sobre isso que nós vamos falar. Anote tudo sobre a aula de hoje. Mas para começar, você sabe o que são tabelas? Você usa com frequência as tabelas? Às vezes a gente usa e nem se dá conta da utilização e do quanto elas facilitam a nossa vida. As tabelas organizam informações, o que torna tudo mais prático para a gente. É só olhar para a tabela e já reconhecer nela as informações que a gente precisa. Eu trouxe até alguns exemplos para você acompanhar comigo. Coisas do dia a dia que a gente usa e nem percebe muitas vezes. Olha só o que eu trouxe. Eu trouxe aqui uma tabela onde eu tenho a informação do medicamento. Esse papel aqui é a bula do meu remédio, onde eu tenho a tabela de dosagem do meu medicamento, a forma correta de utilizar esse medicamento. Olha aí que legal. Tá vendo aí essa tabela? Eu tenho mais uma, eu vou pegar aqui a outra. Eu tenho essa daqui que veio na minha conta de água, olha só. Você também já percebeu que na sua conta de água existe uma tabela? É uma tabela de consumo. Então, a gente usa bastante e a gente às vezes não percebe que existe a tabela nesse documento. Não é mesmo? Mas não é só em bula e também em contas que a gente percebe tabelas, não. Você já viu que quando você compra algum alimento, na embalagem desse alimento a gente também encontra tabelas? Tabelas nutricionais. Acompanhe o slide comigo. Essa aí é uma embalagem de um produto onde eu tenho as informações nutricionais desse produto. Muita gente precisa acompanhar essas informações porque faz, muitas vezes, dietas que são restritivas. Como eu já falei, as tabelas existem para facilitar a nossa vida. E uma das tabelas muito conhecidas que a gente usa diariamente é o calendário. Você já tinha se dado conta de que o calendário é uma tabela? Pois é. Ali a gente encontra o título, que é o mês, que se refere àquela planilha, não é mesmo? A gente encontra também linhas, colunas, onde estão os dias da semana, não é mesmo? Vamos dar uma olhada no calendário de dezembro? Olha lá essa tabela comigo. Então, eu tenho aí o calendário de dezembro de 2021. Eu tenho as linhas dessa tabela e tenho também as colunas. Se o mês de dezembro fosse apresentado de outra forma, diferente do calendário, que é uma tabela, seria difícil saber em que dia da semana cairá o Natal, não é mesmo? Com o calendário, é fácil sabermos em qual semana do mês será o Natal. Olha ele marcado aí em vermelho. A forma como o calendário se apresenta, nessa forma de tabela, torna-se muito mais fácil a compreensão das informações. Quantas colunas nós temos nessa tabela? Conta aí comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porque 7 são os dias da semana.
domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado. E quantas linhas? O número de linhas são 5, porque são 5 semanas. No mês de dezembro, nós temos 5 semanas. Quando necessário, a tabela também possui legenda. Nesse caso, dia 25, temos marcado o dia de Natal. E o dia 21 também está assinalado aí embaixo. A gente tem o início do verão. Quando há feriados, a gente também tem essas informações na legenda. Quando eu penso em calendário, eu lembro também, sabe do quê? De data do pagamento. E quando eu penso em data de pagamento, eu lembro que eu tenho muitas despesas a pagar. E todas elas têm a data certa que eu preciso cumprir com o compromisso, né? Marcar na data certa para que eu não tenha que pagar juros. Então, pessoal, com o calendário a gente consegue calcular os dias em que eu vou receber meu pagamento, por exemplo. Tem muita gente que recebe no 5º dia útil do mês, não é mesmo? Então, no calendário de dezembro, qual seria o dia em que essa pessoa receberia o seu pagamento, já que ela recebe no 5º dia útil? Olha lá o calendário novamente. Então, para quem recebe no 5º dia útil do mês, no mês de dezembro, vai receber o seu pagamento no dia 7, que cairá numa terça-feira. Tem muita gente que não consegue se organizar muito bem com as suas contas. E você sabia que tem um jeito muito interessante de fazer essa organização? Usando tabelas? Exatamente! Você já ouviu falar sobre tabela de orçamento familiar, tabela para controle de gastos? É um ótimo recurso para você se organizar. Na tabela, você pode escrever tudo que você recebe, como seu pagamento, aposentadoria e outros ganhos que você tenha, e também colocar nessa tabela informações sobre suas despesas. Olha só que legal! Assim você consegue se organizar de uma forma bem prática. E aí, não perde dia de pagamento nenhum, de nenhuma conta que você precisa pagar. Então, observa comigo a tabela que eu trouxe para te ajudar nessa organização. Nessa tabela, eu tenho, logo na primeira parte dela, a renda, quanto vai entrar. E aí, eu posso colocar o salário. Se a pessoa recebe aposentadoria, eu posso incluir também como informação. Renda extra. E, ao lado, eu tenho colunas referentes aos meses que eu estou registrando os meus rendimentos e também os meus gastos. Na parte de baixo, eu tenho principais gastos, quanto vai sair. Eu tenho aí informação sobre aluguel, fatura do cartão, conta de luz, conta de água, conta de celular, TV a cabo, internet, supermercado, feira, sacolão, transporte, roupa, calçados, beleza, que pode ser o barbeiro, a manicure, a parte de lazer e também das emergências, que podem ser emergências médicas ou até mesmo manutenção da casa. Viu que bacana? Você deve anotar tudo. E você pode fazer isso sozinho ou até mesmo contabilizar os ganhos e os gastos da sua família, numa planilha só ou separadamente. Eu trouxe até uma tabela para que a gente pudesse preencher juntos. Essa aqui é a minha tabela, que eu faço todo o cálculo do meu orçamento. E nós vamos preencher juntos agora. Bom, salário. Eu vou criar uma situação aqui para a gente fazer esse preenchimento. Vou preencher com as informações do mês de novembro. Então, vamos supor que a pessoa receba R$ 1.500. Então, eu já coloco aqui. Existem pessoas que fazem esse tipo de tabela na mão, mas a gente também tem muitos aplicativos que você pode usar no seu celular, se você tiver habilidade, para fazer também esse preenchimento.
E o bom é que o cálculo já sai de imediato. Nesse caso aqui, a gente vai calcular com a nossa calculadora, né, e colocar todos os resultados. Mas vamos continuar. Vamos imaginar que a pessoa tenha uma renda extra de venda de empada. E aí ela consiga um ganho de R$ 120 por mês. Então, tudo que a pessoa recebe, tudo que vai entrar, a gente coloca juntinho aqui. Então, as linhas se referem a esses ganhos. E aqui a gente tem as colunas, mês de novembro e dezembro, para a gente colocar o registro das informações de salário e também despesas. Bom, aqui a gente tem principais gastos, quanto vai sair. Se a pessoa paga aluguel, ela tem que fazer a anotação. Então, vamos supor aqui que a pessoa não tenha aluguel. Então, vamos botar que tenha. Vamos botar aqui o valor do aluguel de R$ 400. Que a pessoa tenha uma fatura no cartão no valor de R$ 70. Que a pessoa pague de conta de luz e água, vamos botar aqui um valor de R$ 150. TV a cabo, internet, celular, então vamos botar aqui um valor de conta de celular, um valor de R$ 50. TV a cabo e internet, vou botar 120. Lembrando que esses valores são fictícios, né, pessoal? Supermercado, sacolão, vamos supor que seja R$ 600. Transporte, não vou colocar nada porque vamos pensar que essa pessoa aqui receba já o seu vale transporte, já tem o seu desconto, então não é algo que a pessoa vai mexer no seu dia a dia, então não vou colocar essa informação. Mas vamos pensar em roupa, sapato. Nesse mês de novembro, a pessoa não comprou nem roupa nem sapato, então a gente também pode deixar em branco. Essa tabela ela pode ser usada desse jeito, você pode escrever o máximo de informações nas linhas, mas você só preenche quando houver a necessidade. Beleza! Então, no caso de barbeiro, manicure, vamos supor aqui R$ 80. Lazer. O que pode ser o lazer? Pode ser a compra de um presente, pode ser um livro que você queira comprar, pode ser um passeio com a sua família. Então, vamos pensar que nesse mês a despesa foi de R$ 120 para esse item. E emergências. Às vezes a gente precisa comprar um remédio por uma questão de emergência ou uma manutenção, a pia entupiu e aí é necessário fazer uma manutenção na casa, né? Isso pode acontecer. Mas vamos pensar que no mês de novembro a gente não precisou fazer nenhum gasto, ter nenhum gasto com isso. Então agora a gente vai calcular. Renda, quanto vai entrar? Então a gente totaliza os ganhos. Nesse caso aqui, se você fizer na sua calculadora, você vai saber que os ganhos foram de R$ 1.620. Ok? Então aqui os ganhos totalizam 1.620. E no caso aqui das despesas, somando essas despesas aqui, calculando aí na calculadora, a gente tem aqui R$ 1.570. No caso dessa tabela aqui, é importante que agora a gente faça a subtração. Tudo que a gente ganhou menos o que a gente gastou. E essa conta precisa fechar, hein? Então, 1.620 menos R$ 1.570 igual a R$ 50. Esses R$ 50 é o que vai me sobrar, é aquilo que eu vou conseguir usar para outra coisa, até mesmo para realizar um sonho. De pouquinho em pouquinho, de grão em grão, a galinha enche o papo, não é verdade? Então,
Se você tiver organização financeira, com certeza, mesmo que sobre pouquinho, você vai conseguir realizar um sonho. Mas, se no caso a sua subtração der valor negativo, aí eu sugiro que você converse com a sua família e tente tirar daqui aquilo que você considera supérfluo. Será que tem alguma coisa que dá para reduzir no seu orçamento familiar? Bom, é algo a se pensar, não é mesmo? Pessoal, eu espero ter contribuído com a sua organização financeira. Espero que você utilize bastante tabelas para a sua organização, para o seu orçamento. É isso. Em resumo, nós falamos na nossa aula sobre tabelas. Nós conhecemos as vantagens de se usar uma tabela. Percebemos que a tabela organiza e facilita o nosso entendimento ao olhar para ela. A tabela é composta de colunas e linhas. Muitas têm legenda e, é claro, o título para que facilite a nossa orientação sobre o que está composto, o que existe de informação naquela tabela. Nós também apresentamos para vocês as tabelas no dia a dia. Apresentei tabela nutricional, apresentei a tabela que vem na conta de gasto, consumo de água, apresentei bula de remédio com a dosagem correta do medicamento através da tabela. Enfim, eu acho que foi uma aula muito bacana e tenho certeza que você vai usar a sua tabela com muito mais facilidade, entendendo que ela existe para facilitar a sua vida. É isso, pessoal. Acompanha no calendário e não perca a nossa próxima aula, hein? Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Tchau!